Olá, eu sou Romero Salve Yosef Souza, sou médico infectologista e moro e atuo dentro da minha profissão em Belém do Pará, Brasil. Eu atuo em alguns hospitais de referência do município de Belém, sendo eles o Hospital Barros Barreto, que é um hospital universitário que trata de doenças infecciosas, e a Unidade de Referência do Estado para Doenças Infecto-Parasitárias, a URIDIP. É um prazer estar falando aqui no canal do Padre Daniel, esse padre que muito teve proximidade com a Casa da Juventude Comunidade Católica, que é a casa onde eu sou membro compromissado, e que no ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer a peregrinação para a Europa, na qual ele foi guia espiritual, e podemos visitar algumas igrejas, alguns santuários marianos e igrejas de santos da nossa devoção. Então foram dias bem santos, dias em que pudemos experimentar o testemunho da vocação desse grande padre. E isso nos engrandeceu e nos amadureceu espiritualmente com certeza. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a Covid-19 e sobre a infecção pelo novo coronavírus. Esses coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecção respiratória e já estão presentes no mundo há muitos anos, sempre causando infecções respiratórias leves. Existiram dois momentos específicos na história, um em 2002 e um em 2012, em que eles causaram infecções mais graves. Em 2002, houve um surto na China, em que houveram um grande número de mortos, e em 2012, no Oriente Médio, também com um grande número de vítimas. Contudo, nada se compara ao que tem acontecido atualmente com esse novo coronavírus e a Covid-19. A Covid-19 é a infecção respiratória causada por esse novo coronavírus, que tem por características as seguintes manifestações mais clássicas: febre, tosse seca e o desconforto respiratório. Outros sintomas de quadro gripal podem acontecer: coriza, mal-estar, dores musculares, dores ósseas, queda do estado geral, mas normalmente a tríade clássica é essa que inicialmente eu falei para vocês. A maioria dos pacientes ele evolui de maneira assintomática ou oligossintomática, ou seja, esses pacientes eles têm poucos sintomas. Mas o grande problema é que, mesmo com poucos sintomas, esses pacientes acabam transmitindo e sendo responsáveis de 30% a 50% das transmissões que hoje têm acontecido para outras pessoas sadias, que não têm a doença. Por isso, a importância do distanciamento social. Normalmente, os sintomas leves eles são conduzidos em casa, com o uso de sintomáticos, remédios para febre, antigripais, só devendo o paciente procurar auxílio médico para não sobrecarregar o serviço de saúde, só devendo o paciente procurar quando ele tiver com um sintoma de desconforto respiratório, ou se estiver descompensando alguma doença que previamente já existia naquele paciente. As medidas de prevenção que a gente conhece, que estão sendo tão enfatizadas, elas são a higienização das mãos, que pode ser feita com álcool em gel, sempre a 70%, ou álcool líquido, também a 70%. Mas também podemos utilizar água e sabão, que tem boa resposta, podendo assim eliminar essa cadeia de transmissão, já que a gente higieniza as mãos e evita o contato daquela secreção contaminada com outros ambientes ou com outras pessoas. O uso de máscaras, que passou a ser orientado para todas as pessoas, podendo ser utilizadas se essa proteção for de caráter doméstico, a máscara de pano, devendo ser reservadas as máscaras cirúrgicas e N95 para os profissionais de saúde. Além disso, executar conscientemente a etiqueta respiratória, ou seja, na hora de tossir, falar ou espirrar, cobrir a boca e o nariz, ou com um lencinho de papel, que pode ser descartado posteriormente, ou com o cotovelo nesta posição, para evitar a contaminação das mãos com a secreção que contenha o vírus. Tudo isso é muito importante porque a gente sabe que a doença ela é transmitida por gotículas. As gotículas são essas partículas do trato respiratório que são eliminadas ao espirrar, ao falar ou tossir.
Então, além do contato da gotícula contaminada com uma pessoa que está próximo de mim, eu posso contaminar também superfícies, mesas, cadeiras, utensílios domésticos. Por isso, a importância do uso da máscara e da etiqueta respiratória. Além disso, o distanciamento social, tão pregado pelas autoridades, pelo mundo inteiro, ele se faz importante porque o potencial de transmissão desse vírus ele é muito grande. Uma pessoa doente pode transmitir o vírus para 3 a 5 pessoas sadias. Então, percebam que se eu me mantiver recluso em casa, respeitando o distanciamento social, eu evito a cadeia de transmissão para as pessoas saudáveis e não aumento o número de casos no momento único, sobrecarregando assim o serviço de saúde. Daí a importância de respeitarmos o distanciamento social. Uma outra coisa importante a ser falada é que atualmente a doença não tem tratamento específico. São utilizados sintomáticos nos quadros de gripe, nos sintomas de gripe leve, e podem ser utilizadas algumas medicações para os pacientes que estão internados ou pacientes que estão graves em UTI, como a cloroquina, por exemplo, mas vale ressaltar que essas medicações elas não foram confirmadas como drogas específicas de efeito para esse vírus. Se percebeu em estudos de laboratório que essas drogas têm atividade contra o vírus, mas se precisariam de mais estudos para se confirmar que essa é uma droga específica para o vírus. O que tem acontecido nessa situação de urgência, com muitos casos graves, tem-se tentado a possibilidade do uso de alguns remédios como este e tem-se visto bons resultados. Mas o importante é frisar que deve ser feito com ponderação e com responsabilidade, para evitar os efeitos colaterais nesses pacientes. Devemos chamar atenção para os grupos de risco, dentre eles principalmente idosos, hipertensos e diabéticos, além de portadores de doenças crônicas, como doenças pulmonares, portadores de câncer, portadores de doenças que fazem a resistência baixar, imunossupressoras como o HIV, porque esses pacientes eles são alvo, além de ser alvo mais fácil para a infecção, eles podem evoluir para os quadros graves, quadros de pneumonia severa e insuficiência respiratória, provavelmente necessitando de um apoio de UTI e até da intubação com a respiração por auxílio de aparelhos. Então, mais do que nunca, o distanciamento social deve ser respeitado por esses pacientes, para evitar que eles sejam facilmente contaminados e adquiram uma forma grave da doença. Uma outra coisa importante é que, neste período, sobretudo aqui no Brasil, outras infecções respiratórias elas estão com grande acometimento, como a gripe H1N1. Então, a vacinação, sobretudo para esses pacientes de risco, se faz de extrema importância, para que assim a gente já elimine uma possibilidade de infecção. Então, se o paciente chega para atendimento médico, sabendo que ele fez a vacina, eu já sei que a gripe H1N1 não pode estar acometendo esse paciente. Então, eu já pensaria única e exclusivamente na possibilidade da Covid-19. Por isso, a vacina se faz de extrema importância, sobretudo nesses pacientes do grupo de risco. E por fim, eu gostaria de deixar um recado relacionado à parte cristã da condução dessa pandemia. Nós sabemos que é um momento de reclusão, mas também de proximidade com os nossos familiares, um momento de reflexão sobre a nossa vida, um momento de proximidade com Deus, principalmente. Então, que a gente possa se manter firme nesse pensamento, firme nessa ação, sobretudo de amor ao próximo. A partir do momento em que eu respeito o isolamento social, eu posso amar o meu próximo, evitando a disseminação da doença e permitindo que esse próximo esteja em segurança. Então, respeitar as medidas de higiene, de prevenção e, sobretudo, o distanciamento social me faz executar essas ações cristãs em relação a esse amor ao próximo. Nós devemos nos cuidar, nós devemos nos amar e, sobretudo, crer em Deus de que tudo isso é uma situação passageira e que logo, logo estaremos livres desse perigo
e, se Deus quiser, louvando a Deus pela graça da nossa vida, pelo dom da nossa vida. Obrigado, agradeço a participação e me deixo a inteira disponibilidade para falar desse assunto tão atual e tão necessário nesses dias.